his nickname's the Axe Murderer. He's a fucking savage. He was a Pride middleweight champion. Bad motherfucker. Just a bad motherfucker. Vanderlei Silva, o cachorro louco. Se você é fã de MMA, não importa quando ou como você começou a acompanhar esse esporte, você com certeza já ouviu falar desse cara. O Vanderlei Silva é considerado um dos melhores lutadores da história do MMA. Mas será que o cachorro louco era tudo isso mesmo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Vanderlei Silva, o quão bom ele foi. Representando a academia Chutebox, onde treinava desde os 13 anos, o Vanderlei Silva fez sua estreia no MMA profissional aos 20 anos, no dia 1º de novembro de 1996, e ele mandou muito bem em sua estreia, vencendo a luta por nocaute ainda no primeiro round, em pouco mais de 3 minutos de luta, e aqui já na estreia já dava pra ver o quão agressivo o Vanderlei Silva era. No ano seguinte, em 1997, Vanderlei fez sua segunda luta de MMA, vencendo Marcelo Barbosa por nocaute técnico aos 20 segundos de luta, já que o Marcelão acabou caindo do ringue machucando o ombro. Mas o ano de 1997 estava apenas começando para o jovem Vanderlei Silva e em setembro ele participou de um GP peso pesado na segunda edição do grande evento nacional IVC. O evento do mestre Sérgio Battarelli era um lugar para os lutadores mais casca grossa do país, com pouquíssimas regras e sem luvas. E na primeira luta do GP, o oponente do Vanderlei Silva foi o wrestling americano Sam Burnett, que fazia sua estreia no MMA, e não deu pra ele. O Vanderlei venceu por nocaute em pouco mais de 1 minuto de luta. Na segunda luta do GP, ainda na mesma noite, o Vanderlei enfrentou o Egídio Amaro, o Sombra da Noite, e venceu rápido, em menos de 3 minutos de luta, e assim ele estava na final do GP. E essa final aqui desse GP foi lendária, um duelo entre Vanderlei Silva e Arthur Mariano que entrou para a história do Vale Tudo, e o duelo foi vencido pelo Arthur Mariano por nocaute técnico, após o médico parar o combate devido a um corte feio no Vanderlei Silva. E assim, o Arthur Mariano venceu o GP dos pesados do IVC e o cachorro louco perdia sua primeira luta da carreira. No ano de 1998, Vanderlei estava de volta ao IVC e pronto para fazer sua sexta luta e também tentar se recuperar da sua primeira derrota. E no dia 23 de agosto de 1998, no card do IVC 6, o Vanderlei teve pela frente o pupilo do Mark Coleman, o americano Michael Vansdale, que estava invicto no MMA com um cartel de 4 lutas e 4 vitórias, inclusive já tendo lutado no UFC. Mas nada disso importava para o Vanderlei, que atropelou o pupilo do Coleman e ampliou seu cartel para 5 vitórias e 1 derrota, e conquistou assim o título de super luta do IVC. Mas o ano de 1998 ainda aguardava uma surpresa amarga para o cachorro louco. Ultimate Fighting Championship presents Ultimate Brazil. O Vanderlei Silva lutaria contra o Jeremy Warren no primeiro UFC no Brasil, porém Warren saiu da luta, mas foi mantido no card para lutar contra o Ebenezer Braga, e o adversário do Vanderlei Silva agora seria o Vitor Belfort. Ambos tinham o mesmo número de lutas, com 6, ambos também tinham o mesmo cartel, com 5 vitórias e apenas 1 derrota, e ambos eram jovens. A diferença era que o Vanderlei Silva era uma promessa, e o Vitor Belfort já era um fenômeno, já que já havia até vencido um GP do UFC no card do UFC 12. E essa luta durou apenas 44 segundos, com um nocaute que entrou para a história do MMA. O
O ano de 1999 foi agitado por Wanderlei Silva e ele queria muito se recuperar da derrota que sofreu para o Vitor Belfort, e o resultado disso foi uma vitória por nocaute em apenas 22 segundos no dia 20 de janeiro sobre o Adrian Serrano no IVC 9. Em abril de 1999 ele se tornou campeão peso pesado do IVC após nocautear o futuro lutador do UFC, Eugene Jackson, em apenas 32 segundos de luta. No mês de maio de 1999, Wanderlei Silva teve sua segunda chance no UFC e o seu oponente foi o Tony Petarra, que estava invicto na carreira com uma vitória e um empate em 2 lutas. E o Wandy precisou de apenas 2 minutos e 53 segundos para nocautear o adversário e mostrar que estava evoluindo e chegando em sua melhor forma. E no dia 12 de setembro de 1999, o cachorro louco Wanderlei Silva fez sua estreia no evento japonês Pride, no card do Pride 7, derrotando na decisão dos juízes o Karmalenko. E para fechar o ótimo ano de 1999 com chave de ouro, o Wandy fez sua segunda luta no Pride, no card do Pride 8, derrotando também na decisão dos juízes o japonês Daijiro Matsui, ampliando seu cartel no MMA para 10 vitórias e apenas 2 derrotas. Em janeiro do ano 2000, o Pride FC colocou Wanderlei Silva para fazer uma luta alternativa no card do GP de 2000 que o evento japonês estava fazendo. O seu adversário foi o holandês Bob Schreiber e o Wandy precisou de apenas 3 minutos para finalizar o Bob, emplacando uma sequência de 6 vitórias em sequência na carreira e sendo 3 delas no Pride, 2 no IVC e 1 no UFC. E se o ano de 1999 tinha sido agitado, esse de 2000 não ficou atrás. E após o campeão meio pesado do UFC, Frank Shamrock, abrir mão do título, alegando que não tinha lutadores bons o suficiente para vencê-lo no UFC, o título da divisão ficou vago, e com isso o UFC deu uma nova chance para o jovem promissor Tito Ortiz, que tinha acabado de perder para o Frank Shamrock, disputar o título novamente. E o Wanderlei Silva era o oponente nessa luta, valendo o título vago dos meio pesados. E o Wanderlei teve até alguns bons momentos na luta, porém o wrestling do americano fez a diferença e ele conseguiu amarrar o brasileiro e espremer a vitória na decisão dos juízes, colocando um fim na sequência de 6 vitórias consecutivas do cachorro louco e de quebra se tornou campeão meio pesado do UFC. E após perder essa luta em abril, Wanderlei voltou em agosto para fazer uma luta enquanto o Pride não chamava para trabalhar novamente. E ele fez uma luta no evento do Mecha, no card do Mecha 2, onde nocauteou seu oponente em 39 segundos. E ainda no mês de agosto de 2000, no card do Pride 10, o Wandy lutou contra o Guy Mezger, que era um cara duro, que já havia enfrentado ótimos lutadores e tinha uma carreira com grandes triunfos no UFC e no Pride. Só que o Wandy aplicou um nocautaço pra cima do americano com menos de 4 minutos de luta. E no mês de outubro, o Wandy teve uma luta sem resultado no card do Pride 11, quando aplicou um chute na virilha do Gilbert Yvel, que não pôde continuar e assim a luta foi declarada no contest.
Para fechar 2000 com chave de ouro, o Vandy teve pela frente um jovem invicto que vinha fazer sua estreia no Pride. Eu falo do Dan Henderson, que tinha 9 lutas e 9 vitórias na época, já tendo derrotado nomes como Alan Goys, Carlos Newton, Gilbert Yvel, Minotauro e Renato Babalu. E realmente, o Rendo mostrou que era dureza, dando muito trabalho pro Vandy. Só que nessa noite o Wanderlei Silva foi melhor e venceu a luta na decisão unânime dos juízes, colocando um fim à invencibilidade do Dan Henderson e fechando o ano de 2000 com 3 vitórias em sequência e ampliando seu cartel no Pride para 5 vitórias e 1 no contest em 6 lutas. Wanderlei Silva. No dia 25 de março de 2001, no card do Pride 13, o Wanderlei Silva teve frente a frente pela primeira vez com Kazushi Sakuraba. O Sakuraba tinha vencido nomes como Marcos Conan Silveira, Vernon White, Carlos Newton, Vitor Belfort, Ebenezer Braga e Guy Mesger. Sem contar que o japonês já tinha um apelido de Caçador de Gracies, porque ele já tinha derrotado no Pride o Royle Gracie, o Royce Gracie, o Renzo Gracie e o Ryan Gracie. O Sakuraba estava invicto contra brasileiros, só que o Vandy não teve piedade e atropelou o Sakuraba, tirando de vez essa zica de brasileiros perderem para o ídolo japonês. Em maio de 2001, no Pride 14, apesar de levar um susto no início da luta, o Wanderlei precisou de apenas 30 segundos para nocautear o japonês Shungo Oyama e emendar sua 7ª vitória consecutiva no Pride. Em novembro de 2001, o Pride criou o título dos médios até 93 quilos e o título inaugural foi disputado entre Wanderlei Silva, que tinha um cartel de 7 vitórias e um no contest no evento japonês estando invicto, e o seu oponente Kazushi Sakuraba, que tinha se recuperado da derrota para o Vandy, finalizando o Rampage Jackson. E mais uma vez, o Vandy derrotou o Sakuraba e após os médicos pararem o combate, o brasileiro foi coroado campeão dos médios do Pride. E para fechar o ano de 2001 com chave de ouro, o Vandy venceu o japonês Alexander Otsuka em dezembro no Pride 18 por nocaute técnico, com os médicos parando o combate.
A essa altura da carreira, o Wanderlei Silva estava invicto no Pride com um cartel de 9 vitórias e 1 no contest. Era campeão peso médio do maior evento do mundo e o cara a ser batido. Começando o ano de 2002, o Wanderlei Silva tinha que defender o seu título no Pride 19 e ele nocauteou o experiente Kiyoshi Tamura no segundo round e fez com sucesso sua primeira defesa de título. Agora, meus amigos e amigas, olhem essa encarada. No Pride 20, no dia 28 de abril de 2002, aconteceu essa luta que entrou para a história do MMA. O campeão dos médios do Pride, Wanderlei Silva, frente a frente com o assassino Mirko Cro Cop. O Cro Cop lutava de peso pesado, galera, e apesar de ser apenas a sua segunda luta no Pride, ele já chegou no evento japonês como um dos lutadores mais temidos do mundo, por causa de sua trocação com chutes mortais. O cara tinha uma vasta experiência no kickboxing. Essa luta não valeria o título dos médios, mas foi uma batalha lendária que acabou em empate. Ainda em 2002, o Vander iria enfrentar o Gerald Venetian no Pride Shockwave, só que o Gerald foi colocado para lutar contra o Daijiro Matsui, e o Tatsuya Iwasaki entrou no lugar dele, já que o Pride queria mais lutadores japoneses nesse card. O Iwasaki vinha para fazer sua estreia no MMA, ele era um karateca peso pesado que tinha uma larga carreira em competições de karatê, mas esse cara arrumou uma tremenda encrenca danada, meus amigos. Já na sua estreia, enfrentar o Wanderlei Silva, que estava no auge, demolindo todo mundo na porrada. Olha, tem que tirar o chapéu para esse japonês, hein? Só que ele durou apenas 1 minuto e 16 segundos e já foi nocauteado. E para finalizar o incrível ano de 2002 para o Wanderlei Silva, ele fez uma defesa de cinturão no Pride 23, vencendo o japonês Hiromitsu Kanehara por nocaute técnico no primeiro round, após o corner do japonês jogar a toalha. Elimination 2003. 2003 já começou com um GP no Pride pro Vand e ele participou do GP dos médios. Pela primeira vez o Wanderlei estava participando de um GP do Pride e detalhe, mesmo que ele perdesse no GP, ele não perderia seu título dos médios. Os participantes desse GP foram Kazushi Sakuraba, Kiyoshi Tamura, Hidehiko Yoshida, o ex-campeão dos médios do UFC Murilo Bustamante, Quinton Rampage Jackson, Alistair Overeem, Wanderlei Silva e o campeão interino meio pesado do UFC, Chuck Liddell, que mesmo sendo campeão e tendo um contrato com o evento do Dana White, o Liddell queria provar que poderia vencer esse GP, derrotando inclusive o Wanderlei Silva. O Pride era o maior evento de MMA da época, dá pra entender porque o Dana White deixou o Liddell se aventurar no evento japonês, só que essa luta entre o Liddell e o Vand não aconteceu, pelo menos não ainda.
E no dia 10 de agosto de 2003, no GP dos Médios, no card do Pride FC Total Elimination 2003, o Vanderlei Silva nocauteou o Sakuraba e venceu o japonês pela terceira vez na carreira e avançou para a semifinal, colocando assim um ponto final na rivalidade com o Sakuraba. Big right hand, Rampage. That's a long time off, but I won't. If I was him, I would think of. There's the right hand. hand. Just like the video game. Na semifinal, Vanderlei Silva derrotou o Hidehiko Yoshida na decisão unânime dos juízes no dia 9 de novembro, na segunda parte do Pride FC Final Conflict 2003, e assim ele avançou para a final. E lembra que eu falei que o Chuck Liddell não iria enfrentar o Vanderlei Silva, pelo menos não ainda? Pois é, apesar de ter vencido o Alistair Overeem na primeira luta dele no GP e ter avançado para a semifinal, o Liddell acabou derrotado pelo Quinton Rampage Jackson na semifinal, e com isso ele estava eliminado do GP e o Rampage estava na final para encarar o cachorro louco. E detalhe, o Rampage e o Vandy já tinham uma desavença, já que no Pride 25, o Rampage Jackson tinha vencido o Kevin Randleman pelo posto de desafiante ao título dos médios do Pride. E após nocautear o Randleman, o Rampage desafiou o Vanderlei, que subiu no ringue e causou uma verdadeira confusão. E agora eles iriam se enfrentar, só que sem valer o título dos médios, mas sim o GP. E a final do GP aconteceu na mesma noite, e para finalizar 2003 no topo do esporte, o Vanderlei Silva nocauteou o Quinton Rampage Jackson e se sagrou campeão do GP dos médios do Pride. Simplesmente sensacional! O Vanderlei Silva tinha agora 15 vitórias, um no contest e um empate no seu cartel no Pride, e já tinha defendido seu título 2 vezes. E agora ele era campeão do GP dos médios. Sem dúvidas, o Vanderlei Silva estava vivendo o seu auge, o seu prime time no MMA. Começando o ano de 2004, em fevereiro, o Vanderlei fez uma luta no Pride Bushido 2, nocauteando o Ikuhisa Minowa em 1 minuto e 9 segundos de luta. Em agosto, Vandy fez uma luta contra o japonês Yuki Kondo no Pride FC Final Conflict 2004, no grande card que tinha a final do GP dos pesados, e o Vandy nocauteou o Yuki Kondo no primeiro round. E em outubro de 2004, o Quinton Rampage Jackson desafiou o Vanderlei Silva para uma revanche. Depois de perder para o Vandy no GP, o Rampage venceu o Ikuhisa Minowa por nocaute e, na sequência, venceu o brasileiro Ricardo Arona em uma luta que quem vencesse teria a chance de disputar o título dos médios contra o Vanderlei Silva. E nessa segunda luta entre Vanderlei Silva e Quinton Rampage Jackson, tivemos uma das melhores lutas da carreira do Vandy e com certeza uma das vitórias mais impactantes, com o brasileiro aplicando um nocaute brutal para cima do Rampage, que ficou desacordado nas cordas do ringue. E com isso, o Vandy fez sua terceira defesa de título, simplesmente épico.
E no último dia do ano de 2004, o Vanderlei iria enfrentar o Kazushi Sakuraba pela 4ª vez, só que o japonês saiu da luta e com isso o peso pesado Mark Hunt entrou em seu lugar. O Mark Hunt era um cara do kickboxing que tinha migrado para o MMA, um peso pesado com um dos maiores poderes de nocaute da história do esporte, e contra o Vandy ele iria fazer a sua 3ª luta. O Vanderlei nunca teve problemas em enfrentar oponentes mais pesados, só que aqui o Mark Hunt era bem mais pesado que o brasileiro. Estamos falando de tipo uns 25 quilos de diferença de peso. E depois de uma baita batalha épica, o Mark Hunt venceu o Cachorro Louco na decisão dividida dos juízes, colocando um fim na sequência de 18 lutas sem perder, somando 16 vitórias, 1 empate e 1 no contest. Se ampliarmos um pouco para antes mesmo do Pride, são 22 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 no contest nas últimas 25 lutas. Porém, mesmo com essa derrota por decisão dividida para um peso pesado, o Vanderlei ainda era campeão peso médio do Pride. Em 2005, o Pride organizou outro GP dos médios e dessa vez os participantes seriam Kazushi Sakuraba, Ricardo Arona, Dong Yon, Dean Lister, Kazuhiro Nakamura, Kevin Randleman, Hidehiko Yoshida, Alistair Overeem, Vitor Belfort, Igor Vovchanski, Yuki Kondo, Rogério Minotouro, Dan Henderson, Maurício Shogun, o finalista do GP passado, Quinton Rampage Jackson, e o campeão dos médios e campeão do último GP, Vanderlei Silva. No mês de abril, em sua primeira luta no GP, o Vandy venceu o japonês Hidehiko Yoshida, quem ele já tinha vencido na semifinal do GP de 2003, e agora o Vandy venceu o japonês pela 2ª vez na carreira, na decisão dividida dos juízes, avançando para as quartas de finais do GP. Em junho, nas quartas de finais, o Vanderlei Silva venceu por nocaute o Kazuhiro Nakamura em pouco mais de 5 minutos de luta, mas foi em agosto de 2005, na semifinal do GP dos médios, que uma luta histórica aconteceu. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto e, aliás, eu praticamente imploro para que você assista o vídeo do canal do Marcelo Alonso PVT para você entender melhor o que foi Chutebox vs BTT. Mas resumindo, o Vanderlei Silva representava a academia Chutebox e eles tinham uma baita rivalidade com a equipe BTT, e um dos líderes e mais importantes representantes da BTT no Pride era o tigre brasileiro Ricardo Arona. Eles já tinham se estranhado em um café da manhã lá no Japão e já estavam com muita vontade de sair na porrada, e foi nessa semifinal do GP que o Ricardo Arona, representando a BTT, finalmente encarava o Vanderlei Silva representando a Chutebox. E nessa oportunidade o Ricardo Arona venceu o Vanderlei Silva e avançou para a final do GP, onde foi derrotado pelo Maurício Shogun Rua, que também representava a Chutebox. E apesar de não ter conquistado o GP, o Vanderlei Silva viu seu amigo e companheiro de treinos Shogun vencer e representar a academia. E depois dessa derrota para o Arona na semifinal do GP dos médios, alguns fãs começaram a questionar se o Vanderlei Silva ainda era o melhor peso médio do mundo. E para tirar a teima, em dezembro ainda de 2005, o Ricardo Arona foi o desafiante ao título do Vanderlei, e após mais uma luta dura para ambos, o Cachorro Louco venceu o Arona e fez com sucesso sua 4ª defesa de título. Charges Arona on a trip to Japan from Brazil one time as Silva continues to grow renowned. Record crowd of 49,801. Silva now again
And a wild right there by Silva. Great, great head by Silva. Body lock when he closes and brings this back to the ground. As you can see, under five striking, and now Silva looking for the tie clinch. Now to the guillotine. Nice inside elbow kick delivered by Silva, and then Arona comes back with a good. I mean, he's delivering those sustained strikes, and there's a foot. Nice take. That, puts down the canvas, but they're easily kind of defend against. Just the sweet signs of like the fight. You gotta remember too, one of the criteria is he was trying to finish the fight. Anticipating that some fireworks still happen. Silva and Arona now Wanderlei Silva has retained the Pride World Middleweight Championship. Are we going to see the rubber match in 2000? No ano de 2006, o Wanderlei Silva entrou de substituto do Fedor Emelianenko no GP absoluto que o Pride estava fazendo. E em sua primeira luta ele nocauteou o japonês Kazuyuki Fujita e passou para a semifinal. E na semifinal ele teve pela frente o croata Mirko Crocop, com quem ele já tinha empatado em uma luta em 2002. Só que no ano de 2006 o Crocop e o Fedor eles eram os lutadores mais assustadores e letais do mundo. Depois daquela luta com o Wanderlei em 2002, o Crocop já tinha ganhado muito mais experiência, já tendo destruído muita gente no Pride, principalmente com seu chute letal. E com 5 minutos e 22 segundos de luta, o Wanderlei Silva foi brutalmente nocauteado, algo que não acontecia com o Cachorro Louco desde outubro de 1998, quando ele perdeu para o Vitor Belfort. Essa foi a derrota mais feia que o Wandy sofreu na carreira até esse momento, e assim ele estava eliminado do GP, e o ano de 2006 acabou para o brasileiro. Mas o Wanderlei Silva ainda era o campeão dos médios no Pride e ele tinha que defender seu título, e o desafiante da vez era o Dan Henderson, quem o Wandy já tinha derrotado em 2000, inclusive tirando a invencibilidade do Rendo na época. Só que de lá pra cá o Rendo já era outro lutador, e no dia 24 de fevereiro de 2007, o Dan Henderson nocauteou brutalmente o Wanderlei Silva, e agora ele era o novo campeão dos médios do Pride. Bicep knocked the guy unconscious. A lot of respect being shown, and Henderson, left hook by Henderson, two specialists putting this guy on the ground. Is it because Henderson? Oh, Henderson's right. He's hurt a little bit. He's hurt good. Oh. More low kicks from Van. Oh, he set him up for that one. Away, what was happening? Oh, right hand. Chuck Norris lining him up with that left hand followed right behind him. Pride Middleweight Champion. E assim chegava ao fim o reinado do Wanderlei Silva no Pride e a sua trajetória no maior evento de MMA da época, já que o UFC comprou o evento japonês. Os números do Wanderlei Silva no Pride são os seguintes: 22 vitórias e 4 derrotas, 1 empate e 1 no contest. O Wanderlei Silva foi campeão durante 6 anos, tem o recorde de maior número de defesas de título da história, de todas as categorias do Pride, sendo 4 defesas. Ele também é o maior nocauteador da história do Pride, com 14 nocautes, foi campeão do GP dos médios em 2003. Sem dúvidas, o Wanderlei Silva é um dos maiores e melhores lutadores da história do Pride, mas chegava ao fim sua passagem pelo evento japonês. Mas 2007 ainda não tinha acabado e em dezembro uma das lutas mais aguardadas pelo público iria acontecer, já que agora o Wanderlei Silva tinha assinado com o UFC. O Wandy foi assistir a luta entre Chuck Liddell e Kate Jardine, esperando o Liddell vencer para enfim encarar o ex-campeão do UFC. Só que deu uma zebra sinistra e o Kate Jardine venceu o Liddell. Só que mesmo assim o UFC decidiu que eles iriam se enfrentar. E o resultado disso foi uma das melhores lutas da história do UFC. Ambos ganharam o prêmio de luta da noite e também de luta do ano. E o resultado, o Chuck Liddell venceu na decisão dos juízes. Chuck Liddell tonight.
He punches from a good distance. Chuck is just I mentioned earlier here. Chuck trying a little cut. Chuck goes down again. Good jab by Chuck. Vanderlei, good combination. Chuck again. Looking to finish. Sweet. Chuck. Direct again. Down the right to finish. Silva's in trouble. Chuck teeing off again. Put it up. Try to put him away. This is it. Pela primeira vez na carreira, o Vanderlei Silva vinha de 3 derrotas em sequência e para se recuperar dessas derrotas, em 2008, no UFC 84, o Cachorro Louco nocauteou o Keith Jardine em 36 segundos de luta, ganhando o bônus de nocaute da noite e mais tarde o prêmio de nocaute do ano. Mas infelizmente 2008 ainda aguardava uma surpresa amarga para o brasileiro, já que no UFC 92 em dezembro, ele teve pela frente o ex-campeão meio pesado do UFC e também rival dos tempos de Pride, Quinton Rampage Jackson, que tinha perdido o título uma luta antes para o Forrest Griffin, mas acima de tudo ele queria muito, mas muito vingar as derrotas devastadoras que sofreu para o Vanderlei no Pride. E dessa vez no UFC o Rampage aplicou um dos nocautes mais brutais que o Vanderlei Silva sofreu na carreira. But a hook, bam, on the button, and those punches were unnecessary. He was out, but you know, quick. Bumper with the official decision. Em 2009, o Vanderlei lutou contra o ex-campeão peso médio do UFC, Rich Franklin, e apesar de ganhar o prêmio de luta da noite, o brasileiro acabou amargando sua segunda derrota em sequência. Em 2010, o brasileiro lutou contra o Michael Bisping, que deu uma provocada legal no Cachorro Louco, mas o Vanderlei venceu o Bisping no UFC 110 e voltava a vencer no UFC. Em 2010, o Vanderlei foi escalado para fazer outra luta, agora contra o japonês Yoshihiro Akiyama, só que o Vanderlei se machucou e fechou o ano de 2010 com apenas uma luta. Em 2011, o UFC queria que o Vanderlei Silva conquistasse uma boa sequência de vitórias, já que ele era uma das maiores estrelas do evento, e para isso achou uma luta ótima para o Vanderlei no UFC 132. O adversário do Cachorro Louco seria o Chris Lieben, que sempre foi um lutador mediano e em condições normais de temperatura e pressão não seria grande ameaça para o brasileiro. Pois é, mas foi aí que o Lieben surpreendeu todos e nocauteou o Vanderlei Silva em 27 segundos de luta, jogando um balde de água fria nos fãs. Em novembro de 2011, o Vanderlei enfrentou o Kung Lee, que chegava no UFC com uma certa expectativa. O Lee tinha sido campeão do Strikeforce e vinha com uma trocação muito bem afiada. A expectativa era de uma boa luta e realmente foi um grande duelo, com o Kung Lee tendo alguns bons momentos, só que a raça e a resistência aliada à agressividade do Vanderlei Silva o levaram à vitória, nocauteando o Kung Lee e faturando o prêmio de nocaute da noite.
Após ser um dos treinadores do TUF Brasil 1 ao lado de Vitor Belfort, o esperado é que a revanche de 1998 saísse do papel, só que o Vitor Belfort quebrou a mão e a luta não aconteceu. E para não ficar o ano de 2012 parado, Vanderlei Silva lutou contra o Rich Franklin, que entrou como substituto do Vitor, e não deixava de ser uma revanche para o Vanderlei, já que tinha perdido para o Franklin antes. O Cachorro Louco esteve muito perto de nocautear o Franklin, só que o ex-campeão aguentou o castigo e conseguiu vencer a luta na decisão unânime dos juízes. Porém, mesmo com a derrota, o Vanderlei Silva ganhou o prêmio de melhor luta da noite. Em 2013, o UFC iria fazer um evento no Japão, na lendária Saitama Super Arena. E quem melhor do que Vanderlei Silva, um dos maiores ídolos da história do MMA no Japão, para encabeçar o card? O seu oponente foi o americano Brian Stann, o ex-fuzileiro americano, que no MMA gostava de sair na porrada. O Vanderlei estava de volta ao peso meio pesado, lutando no Japão, onde fez história contra um oponente que gostava da pancadaria. Tinha tudo para ser uma luta muito boa, só que foi muito melhor do que todos estavam esperando. O Vanderlei nocauteou Brian Stann, ganhando o prêmio de nocaute luta da noite. E essa aqui é sem dúvida uma das melhores lutas da história do MMA. Depois dessa luta, o Vanderlei Silva gravou o TUF Brasil 3 com o Chael Sonnen, onde no final do programa eles se enfrentariam. Só que essa luta nunca saiu do papel, mas pelo menos rendeu um dos momentos mais icônicos da história do TUF. E após algumas duras declarações e desentendimentos com o presidente do UFC, Dana White, o Vanderlei Silva saiu do UFC com um cartel de 5 vitórias e 7 derrotas. 4 vitórias por nocaute, 4 prêmios de luta da noite, 3 prêmios de nocaute da noite e um prêmio de luta do ano e um prêmio de nocaute do ano. A passagem do Vanderlei Silva pelo UFC andou longe de sequer chegar aos pés da sua passagem de auge pelo Pride, mas ele fez sim batalhas incríveis pelo evento do Dana White. Desde sua luta contra o Brian Stann em 2013, Vanderlei Silva ficou parado até ter uma luta marcada contra o Mirko Cro Cop em 2016 no Rising. Só que o Vandy se lesionou e teve que sair da luta. É que esse tal, desse croata, desse Mirko Cro Cop, na minha frente me chamou do melhor do mundo, da lenda. E aí, atrás do computador ali, veio falar um monte de besteira a meu respeito. Que tipo de homem que você é, Mirko? Pra falar esse monte de besteira na internet e não vir falar na minha cara. Você é homem só atrás do computador, seu frouxo? Você acha que tá falando com quem? Fique tranquilo. Não vai ser agora, mas já já você vai ter o teu. Entendeu? Eu sei muito bem como te pegar. E eu sei que você tem medo de mim, seu bunda mole. E com 4 anos sem lutar, em 2017 o Vanderlei foi contratado pelo Bellator para enfrentar o Chael Sonnen, que também já estava no Bellator. O evento do Scott Coker queria fazer a luta que o UFC não conseguiu fazer e aproveitar toda a promoção que o UFC já tinha feito sobre esses dois. E o Chael Sonnen usou seu wrestling para controlar e vencer a luta na decisão dos juízes.
E em 2018, Wanderlei Silva fez sua quarta luta contra o seu antigo rival Quinton Rampage Jackson na divisão dos pesados, com ambos já bem fora de forma e já com a idade avançada, do jeitinho que o Bellator gosta. Bom, brincadeiras à parte, Wanderlei Silva foi nocauteado e agora estava 2 a 2 no placar entre eles. Essa foi a última luta profissional da carreira do Cachorro Louco, até o momento em que eu gravo esse vídeo, e ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria do esporte. O cartel oficial do Wanderlei Silva no MMA é de 35 vitórias, 14 derrotas, 1 empate e 1 no contest. São 27 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 7 na decisão dos juízes. O Wanderlei Silva foi campeão peso pesado do IVC, disputou o cinturão meio pesado do UFC em 2000, foi campeão peso médio do Pride até 93 quilos entre 2001 e 2007, ele tem o recorde de defesas de título do Pride, que são 4, ele foi campeão do GP dos médios do Pride em 2003, semifinalista no GP dos médios de 2005, semifinalista no GP absoluto do Pride em 2006, substituindo o Fedor Emelianenko. Ele é o maior nocauteador da história do Pride, com 14 nocautes. Ele tem o recorde de lutador que mais venceu em lutas pelo título do Pride, com 5 vitórias. No UFC ele ganhou 3 prêmios de nocaute da noite, 4 prêmios de luta da noite, fez a luta do ano de 2007 contra o Chuck Liddell e aplicou o nocaute do ano de 2008 contra o Kate Jardine. Ele ficou sem perder uma luta de 12 de agosto de 2000 até 31 de dezembro de 2004. Senhoras e senhores, o Cachorro Louco Wanderlei Silva, o lutador mais agressivo da história do MMA. Eu tive a honra de acompanhar várias e várias lutas ao vivo do Wanderlei Silva no UFC, e quando moleque, ali na pré-adolescência, meu pai comprava os DVDs do Pride e eu assistia todas as lutas do Wanderlei Silva, e eu lembro que eu sentia dó, eu sentia pena dos adversários do Vande. E aí, afinal de contas, o Wanderlei Silva é uma lenda ou é uma farsa? E galera, pra mim ele é um dos melhores lutadores da história do esporte. E no Pride ele luta palmo a palmo ali com o Fedor pra saber quem foi o melhor lutador da história do saudoso evento japonês. O Wanderlei Silva é uma lenda, e se você é fã de MMA, você é obrigado a respeitar esse cara. Esse cara é um dos maiores ídolos que a gente tem na história do nosso querido e amado esporte. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, comente aí para ajudar no algoritmo também, dê aí a sua opinião sobre a carreira do Wanderlei Silva, o que você acha. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixa aí também sugestões de próximos lutadores que vocês querem ver aqui no quadro, quão bom ele foi. E é isso galera, o Wanderlei Silva é um ídolo, é um dos maiores heróis que a gente tem nesse esporte, beleza? Valeu, falou, eu vejo você nos próximos vídeos, valeu e até!